E aí, Fenômeno Azul? Tudo bem com vocês, gente? Saudações azulinas. Passando aqui para falar com vocês sobre essa rodada, o fim dessa rodada, né? Ou o quase fim, porque afinal de contas, nesse exato momento que está sendo gravado esse vídeo, o Cuiabá enfrenta o Volta Redonda. É o último jogo, né, para fechar essa rodada. Nesse exato momento, eu estou até assistindo aqui esse jogo, tá? Nesse exato momento, o Cuiabá está vencendo o seu jogo. O jogo é lá na Arena Pantanal, né, na casa do Cuiabá. E o Cuiabá está vencendo o Volta Redonda. Volta Redonda aí nessa briga, na parte de baixo da tabela, né? Briga para não cair. Está vencendo o Cuiabá, gol de pênalti, né, por 1-0. Muito jogo ainda. Já tem 33 do primeiro tempo, nesse exato momento. E, enfim, assim como todos os jogos dessa Série B, é algo muito equilibrado. Então tudo pode acontecer aí, né, gente? Mas o fato é que o Cuiabá tá passando da gente, né? E eu tô fazendo esse vídeo principalmente para chamar a atenção sobre esse ponto, né, gente, do quanto a rodada, né, e não apenas essa rodada, outras que já passaram, a rodada nos favoreceu, porque a gente está perdendo apenas uma posição. O Remo, que começou a rodada em quinto, e agora com esse resultado parcial aí, está caindo só uma posição, está indo para sexto, né? Todos os resultados aí nos ajudaram, né? A começar pelo jogo do Criciúma, o Criciúma que vinha numa sequência muito boa, né, de vitórias, e saiu lá de baixo, né, desde a chegada do Eduardo Batista. Quem nos dera o Eduardo Batista no Clube do Remo, sempre quis que ele retornasse para o Clube do Remo. Opinião particular, tá, gente? Acho ele um puta técnico, sabe? Mas tá lá no Criciúma, tá fazendo um bom trabalho, mas acabou tendo essa derrota diante do Operário, que, enfim, jogou na sua casa, né, fez valer o mando de campo e ganhou de 1-0, né? Do Criciúma, e nos ajudou muitíssimo, porque o Criciúma se manteve abaixo da gente, né? Fora isso, teve o Avaí, que empatou com o Novo Horizontino, que também Avaí é nosso concorrente direto. O Novo Horizontino tá acima, tá em terceiro, né? Tá dentro do G4. E foi 1-1 o jogo. Então foi mais um resultado que nos ajudou. Outro jogo que me chamou a atenção também foi o jogo da Chape, né? Que não foi um bom resultado pra gente, porque a Chape é a última do G4, né? No caso, está na quarta posição. E foi a 33 pontos. Estava com 30, foi a 33 pontos. Então abriu 3 pontos da gente, né? Mas mesmo assim não é nada de outro mundo, né? Nada que, enfim, não se consiga recuperar, né? E, enfim, esse jogo aí do Cuiabá, gente, que ainda tá rolando. Bora ver aí como é que vai ser. Se o Cuiabá vai fazer valer o mando de campo, né? E vai realmente concretizar essa vitória parcial de 1-0, né? Mas o incrível é isso, gente, o quanto a rodada nos ajuda, quanto todo mundo ajuda o Remo, e o Remo não se ajuda, né, gente? Impressionante isso. O Remo não se ajuda. Quando o Remo só depende dele, aí vem a remisse. O que aconteceu sexta-feira nesse Mangueirão, gente, foi uma remisse que... Minha Nossa Senhora de Nazaré. Olha, que remisse, viu? Perder de 2-0 da maneira como perdeu. E eu digo, o problema não é perder, o problema é a maneira que você perde, né? Perder da maneira como perdeu da Ferroviária é ralado, viu, gente? É uma derrota que desanima a gente, né? Desanima a gente. Porque o Remo veio de um resultado bom contra o Avaí dentro de casa, né? Venceu. Depois foi a Goiânia, fez um bom jogo lá, apesar de ter levado o empate ali no apagar das luzes, naquelas circunstâncias, que foi o jogo que a gente abusou de perder gol, né? E aí a gente volta a essa reflexão do... Não é o problema perder, é a maneira como você perde. Perder, sabe, desperdiçando oportunidades claríssimas, né? Como desperdiçamos, não só lá em Goiânia, mas que não perdemos, empatamos, mas aqui, né, falando desse último jogo, desperdiçamos muitas oportunidades igualmente, né? E assim, um time extremamente cansado fisicamente,
o que não é desculpa de maneira nenhuma, tá? E aí a gente ouve o nosso treinador falando na coletiva, culpando nessa questão do cansaço. Isso não é desculpa, gente. Isso não é desculpa. Postura também não teve, sabe? Eu acho que todos os ingredientes negativos, né, estavam presentes nessa derrota do Remo. Falta de postura, desperdício de chances criadas, sabe? Falta de vontade, sabe? De querer ganhar o jogo, de querer ser melhor que o adversário, sabe? Mexidas erradas, completamente equivocadas do nosso treinador, sabe? Eu acho que hoje o Remo, quando a gente acha assim, que, né, que pô, veio de uma sequência, né? Aí ganhou do Avaí, aí empatou com o líder. Aí a gente acha que, enfim, a gente vai ter um jogo em casa, que a gente vai poder, pô, usar essa oportunidade pra gente vencer e convencer. Dá tudo errado, né? Ralado, meus irmãos. Não é fácil não, queridos. Não é fácil não. Mas é isso, né? O que preocupa, gente, na verdade, eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Eu não acho que o nosso time é um time ruim, tá? Não acho que o nosso time é um time ruim. Eu acho que o nosso time é mal treinado. Eu acho que hoje, tá? Na atual conjuntura e cenário, o nosso time é um time mal treinado. É um time que corre errado, um time fisicamente cansado também. Cansa rápido, né? Isso seja dentro de casa, seja fora. Tenho observado muito isso, sabe? E as mexidas equivocadas. Quando a gente pensa que o Antônio vai, enfim, engrenar aí nesse comando, parece assim que ele, sei lá o que acontece, gente. Parece assim que ele tá completamente perdido, sabe? E isso é o que preocupa a gente. É isso que preocupa. Mas vamos ver, né? Vamos ver aí nesse jogo contra o América. Jogo dificílimo, fora de casa, mais um, né? Todos os jogos são difíceis. E, enfim, só que obviamente os jogos fora de casa são jogos que a gente imagina e idealiza que tem uma maior dificuldade. Ou não, às vezes eu acho que o Remo, sei lá, acho que depende muito, né? Teve jogos fora de casa que o Remo fez que o Remo foi horrível, né? Também. Outros não, outros o Remo já jogou melhor, né? Teve um jogo, por exemplo, pra vocês verem como tudo é muito relativo, o jogo contra o Atlético. Eu achei que o Remo jogou muito mal. Depois, revendo o jogo, foi um jogo que eu não assisti ao vivo. Eu estava viajando, né? Mas depois, revendo, foi um jogo que o Remo jogou muito mal, apesar da vitória. Ganhou de 2-1 lá fora, né? Então, tudo muito relativo. Mas eu acho que o nosso time não é um time ruim. Eu acho que ele é um time mal treinado, e frequentemente mal escalado, tá? E aí a gente se preocupa porque também, né, olha, hoje, segunda-feira, o dia todo passou, eu confesso a vocês que gente, não parei para ver jornal, para ver notícia, tá, esportiva. Então, eu não sei exatamente se houve alguma coisa, alguma movimentação no Baenão, no sentido de ter alguma cobrança, né, do grupo, né, do Antônio Oliveira, né, enfim, não sei se isso ocorreu. Se não ocorreu, acho que deveria ter ocorrido, tá? Acho que realmente a naturalidade das coisas, para o que nós vimos de apresentação para este elenco de 4 milhões de reais, o mínimo é que esse grupo seja cobrado, gente. Porque foi o pior jogo que o Remo fez. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, tá? E assim, tem que ser cobrança geral, gente. Cobrança desde a comissão técnica, sabe? Até os jogadores mesmo. O senhor Pedro Rocha, que apesar de ser o artilheiro da competição, né, claramente se portou como se ele fosse uma estrela, né? E ele não é estrela, não. A estrela tem que ser sempre o clube do Remo, o grupo como um todo, né? Uma expulsão infantil, isso não pode mais ocorrer. Ele não vai jogar agora contra o América e, sinceramente, eu nem sei, sinceramente, se isso é 100% ruim para nós, tá? Acho que vai fazer falta, tá? Porque ele é um bom jogador, mas tem que ter aí mais cabeça no lugar, né? Porque
Terminar o primeiro tempo, depois da gente levar aquele 1-0 com aquele gol ridículo, e ele pedir calma para a torcida, sinceramente, é muito sem noção, sabe? No mínimo. Mas, enfim, é um bom jogador, é o artilheiro da competição, e a gente tem que reconhecer isso aí, tá? A gente tem que reconhecer isso aí. Eu duvido muito que o Antônio Oliveira vá continuar com o Kaique nas águas, sinceramente, depois do que esse garoto fez, né, dando 2 gols para a Ferroviária, porque ele deu 2 gols para a Ferroviária. Aquele primeiro gol que nós levamos, o time inteiro parou, deixaram o cara seguir sozinho lá com a bola, e aquela girada que o Kaique levou, gente, isso aí nem pelada se leva, sabe? Enfim, não vou nem falar do segundo gol, que ele cortou a bola muito mal, enfim, não dá nem para ficar falando e remoendo isso aí. Eu sei que precisa voltar para o banco urgente. Se o Reinaldo está apto, o Reinaldo é o zagueiro titular junto com o Camutanga, gente, tá? Não tem erro, não tem escapatória, não tem conversa, tá? E é isso, gente. Vamos ver, né? Vamos ver aí o decorrer dos dias, vamos ver se o Diego Hernandes tem finalmente condições de jogo, porque eu acho que ele é um cara que pode ajudar o Remo, tá? Ele que é um meia atacante, né? Acho que ele pode ajudar o Remo, ele já jogou até como ponta, jogava como ponta também. Quem sabe ele não figura até na ponta do Remo, ponta direita ali, né? Já que o Janderson é outro, né, gente? É outro. O que aconteceu com o Janderson? Fez tão boas apresentações no primeiro terço do campeonato, depois se lesionou e voltou muito mal. Ele voltou muito mal, sabe? Tudo que ele tenta, ele erra. Impressionante, só sabe correr que nem um desesperado. Só sabe correr que nem um desesperado. É ralado, ralado. Bora ver, né? Bora ver, meus amigos, como é que o Antônio Oliveira vai escalar esse time. Torcer aí para ele colocar a cabeça no lugar e achar uma onzena aí, pelo menos aceitável, para enfrentar o América, competitivamente falando, né? Nosso time não é ruim, repito, não é ruim, tá bom? Vamos ver aí o final desse jogo aí, né? Do Cuiabá contra o Volta Redonda. Por hora estamos em 6º. Nossa situação podia estar pior, tá, gente? Então, acho que estamos no lucro, beleza? É isso, tamo junto com o Clube do Remo sempre. Deixe seu like, tá bom? Compartilhe nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, tá? Porque é muito importante aí para o crescimento do nosso trabalho, beleza? Nós estamos juntos, Fenômeno Azul, estamos juntos com o Clube do Remo em qualquer situação, beleza? Boa noite, saudações azulinas!